Entendendo a Bíblia em boa companhia, a paz. Paz num mundo que se fala em guerras. Guerras e rumores de guerra foi o anúncio de Jesus para o final de todos os tempos. Como então ele, o príncipe da paz, nos fala de paz se ele mesmo advertiu que no mundo tereis aflições? Qual dos discípulos viveu na fartura, na opulência, no conforto? Qual dos profetas? Quem da Bíblia teve uma vida no bem e não sofreu na mão de maus e do mal? Nós estamos, portanto, no mundo, nele teremos aflições, mas a minha paz vos dou, disse Jesus. Gozamos da paz de Jesus. Tema: lição da Escola Sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus, nos traz inspiração, o nobre príncipe da paz. E nos adverte, Isaías, capítulo 9, verso 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, seu nome será, entre outros mais de 60 nomes, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa sequência nos reflete que se nós temos um maravilhoso conselheiro, de que adianta se não seguirmos os conselhos? Se nós temos esse conselheiro que é um Deus forte, que pode tudo, mas ouvidamos esses conselhos, não ouvimos esses conselhos, de que adianta? Ele que é o Pai da eternidade, se nós, seus filhos, não o ouvimos, vivemos num mundo de aflições, vivemos as aflições, a efemeridade do mal e do homem. Mas o nosso Pai é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz e nos traz, portanto, paz em meio às aflições. Essa paz nós experimentamos quando falamos com Ele, quando vivemos com Ele, quando estudamos a sua palavra. Por isso, vamos falar com Ele primeiro, para depois estudar a sua palavra e caminhar nos seus passos. Senhor Deus, te agradecemos pelas bênçãos que nos dás a cada minuto, a cada dia, pela vida, pelo milagre da nossa vida, pelo milagre que transforma o Senhor, que o Senhor nos transforma de criaturas em seus filhos, para que nós possamos distribuir paz ao mundo, sejamos mensageiros da paz, assim como o Senhor o foi. Guarda-nos do mal e que cada um seja abençoado na sua vida com a mais perfeita paz que vem de ti. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Ao pedirmos a Deus que nos dê paz, é óbvio que temos que seguir os conselhos da paz. Nós vemos na lição da Escola Sabatina de hoje, o Dr. Robert Oppenheimer supervisionou a criação da bomba atômica. Então, num conselho diante dos Estados Unidos, no comitê do Congresso, ele foi questionado sobre que arma poderia obstar a bomba atômica. O que seria possível fazer para combater a bomba atômica? Diante do silêncio do público, ele respondeu o físico, ela é, e fez uma pausa. Diante do silêncio do público, ele disse: a paz. Qual arma que pode parar a bomba atômica? A paz. Dessa arma, os homens fazem muito pouco uso. Desde que há registros históricos, diz a nossa lição, pelo menos 8.000 tratados foram violados. Muito mais, com certeza, porque os tratados vão de grandes corporações, nações, pessoas. Nós violamos os tratados a cada minuto com os nossos semelhantes e com Deus. Ama teu Deus sobre todas as coisas, respeita os mandamentos, os tratados, e ao teu próximo como a ti mesmo. Como podemos respeitar ao próximo e ter paz com todos? Amar a Deus e ter paz com todos, com os nossos semelhantes, é o tema da lição que vamos estudar durante toda essa semana. Mas veja que apenas 8% do tempo, desde que há registro histórico, o mundo teve paz. De 24 horas, apenas 1,9 horas. Apenas alguns minutos de paz por dia. Nem dormindo o homem faz paz. A guerra até nos sonhos do homem. Porque das 24 horas a menos de 2 horas o homem fez a paz. Como conviver num mundo de aflições, de guerra, se Jesus mesmo disse, prevendo os nossos dias, que haveria guerras e rumores de guerras. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, viveu nessa época, 730 anos antes de Cristo, eles tinham deixado de lado Isaías e a proposta de Deus: escolhe um sinal e eu mando um sinal dos céus ou da profundeza da terra para que você acreditar.
você vai ter paz. Não precisa se aliar com a Assíria, nem com os deuses assírios. Eu sou o teu Deus que te fortaleço. Mas Acás disse, não tentarei ao Senhor. Ele não escutou e nem tentou. Ele ficou na comodidade de fazer pactos com o povo inimigo, com Satanás, ofereceu seu próprio filho, perdeu a sua família, perdeu seu reino, pois viveu como vassalo do rei da Assíria. A ameaça dos reinos que estavam em iminente guerra contra ele era apenas um tição fumegante que acabaria logo mais. Antes que um menino que estava sendo gerado naquele instante nascesse e soubesse falar papai e mamãe, diz a palavra de Deus, todas as coisas estariam resolvidas. Mas ele não soube esperar sua angústia, ele não estava acostumado a ouvir a voz de Deus, ele preferiu escutar a voz de Satanás e então descambou num caminho sem paz. Pois a história vai adiante e nós temos hoje também o mesmo conselho. Escute um sinal, peça um sinal a Deus. O sinal está na palavra dele. Qual o caminho para ter paz no mundo? Nós vamos ver que não é a opulência, a riqueza, nem a fortaleza, porque não há nos fortes a vitória, mas no nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, ao seguirmos o nosso estudo, vamos ver que o Prêmio Nobel da Paz, quem inventou o Prêmio Nobel foi também o Alfred Nobel, em 1895, que também inventou a dinamite. Guerra e paz são temas constantes no nosso planeta. Depois de lermos Isaías capítulo 8, 19 e 20, e também o 17 a 20, vamos prestar atenção nesse comando de Deus. Esperarei no Senhor que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos do Senhor me deu. Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem os médios ou alguém que possa consultar os espíritos e murmurar encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Aqui fazemos uma pequena pausa para lembrar que estava Jonas no barco, escondido de Deus, indo no caminho diferente de Nínive. Ele não queria pregar aos assírios, o povo que está falando aqui, Isaías, porque sabia que eles se converteriam. Então ele se escondeu e então todo o barco estava sendo agitado pelo mar. A água estava invadindo o barco e todos tinham medo da morte. Foi ali que ele estava dormindo, tranquilo, porque apesar de fugir do Senhor, a sua confiança estava no Senhor. Ele sabia que Deus perdoaria, não queria o perdão para o seu povo inimigo. Era a humanidade relutando com a vontade de Deus. Os homens agitados clamavam aos seus deuses, jogavam a carga ao mar, e Jonas dormindo. Homem, acorda! E nós sabemos o resto da história. Nós precisamos ser acordados no mar agitado, mas temos também que ter a confiança em Deus e em sua palavra. Veja lá Jesus em Marcos, capítulo 4, verso 35, numa situação semelhante, pois Jonas prefigurava Jesus. Aliás, toda a Bíblia existe hoje por minha causa e por tua causa. Não vamos pensar que aqui os livros históricos, ditos históricos, tipo de Isaías, são profecias para um povo antigo. São contos, lendas ou mesmo história que aconteceu. Um compêndio de história, mais um livro de história. Não. A profecia é a palavra de Deus para mim e para você hoje que estamos lendo. Portanto, essa profecia que teve aplicação para aquele menino que iria nascer naquela época e trazer a segurança, a paz, foi prefigurado também, era o símbolo de Jesus que viria 730 anos depois, por mim e por você. Era Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz presente. Esse príncipe da paz está voltando. Num mundo de guerras, ele vem trazer a paz. Portanto, essas profecias, acredito eu, têm 3 aplicações. A outra está para os nossos dias. Um povo que também se rebela, que não ouve a voz de Deus, que prefere os ídolos, os espíritos, os mortos, em vez de procurar o doador da vida. Aquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, o príncipe da paz, o nosso conselheiro, é deixado de lado e nós seguimos as nossas próprias paixões. Em Marcos capítulo 4, 35, a história de Jesus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos,
vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, cansado, depois de muito trabalho, curando pessoas, atendendo os necessitados, multiplicando pães, levaram para o outro lado. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que se foi enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Os discípulos estavam com medo, estavam com o Senhor dos céus e da terra, dormindo na polpa, tranquilo, mas eles se agitavam, não clamavam a Deus, clamavam ao Mestre: não te importa que morramos? Qual deles não morreu por Jesus depois? Uma vida de paz com Jesus e uma morte de paz, em paz com Deus. Qual deles não é clamado hoje como santo e nós não queremos vê-los também nos céus? A qual deles Deus desamparou? Qual deles não morreu louvando ao nosso Deus? Mas ele se levantou, Jesus, verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Fé. E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam apavorados antes com as ondas do mar, mais apavorados ainda com esse que os ventos e as ondas obedecem. É o príncipe da paz. Eles ouvem o conselho e têm paz com Deus, o Criador do vento e do céu, porque foi Jesus lá no Gênesis quem disse: haja separação entre as águas em cima e as águas embaixo. Portanto, ele criou a atmosfera, ele poderia dizer à atmosfera: aquieta-te, vento. Como ele criou os mares, ele também pode dizer: aquieta-te, mar. E como ele criou a mim e a você, ele também pode dizer: aquieta-te. E crê, tenha paz na aflição. Assim como muitos dos profetas, assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego enfrentaram a fornalha e disseram a Nabucodonosor: saiba, Nabucodonosor, que se Deus quiser, nos livrará. Se não quiser, não nos livrará. Mesmo assim, nós não nos dobraremos à sua estátua, a seus deuses. Essa decisão firme os levou à fogueira, esquentada muito mais. Ali estava tão quente que os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego morreram ao lançá-los para dentro da fornalha. O calor de fora chegou a matar. E o rei, abismado, perguntou: lançamos 3 homens, mas eu vejo 4, e um tem o rosto como o do sol, como o filho de Deus. No meio da fogueira, a luz maior era Jesus, e nem um fio de cabelo, nem um traço das vestes foi queimado. Eles antes foi dito: saiam, venham para cá. E Nabucodonosor deu um decreto de que louvassem ao único Deus, ao Deus verdadeiro. E você, está disposto a caminhar em meio à fogueira? Está disposto a atravessar esse mundo e dar a outra face como Jesus? Porque ele disse: ofereça a outra face. Quando ele lhe disse: quando alguém bater no seu rosto, oferece também a outra face, aconteceu com ele exatamente isso. Diante do julgamento, lá no Sinédrio, na frente de Anás e Caifás, dentro do julgamento que eles estavam ali dentro do templo, um soldado de Anás e Caifás esbofeteou Jesus. Não é assim que se fala com o sumo sacerdote. E Jesus disse: se falei mal, dize-me no que falei, mas se falei bem, por que me repreendes? Por que me esbofeteias? Ele não ofereceu a outra face. Ele argumentou, mas sofreu a bofetada e não retrucou com a bofetada. Ele levou ainda a salvação. Se falei bem, porque me bates? A pregação dele soou dura mais no ouvido daquele soldado. E para irmos ainda além, vemos Provérbios capítulo 25, versos 21 e 22, que depois são recitados por Paulo. Provérbios 25, 21 e 22. Se o meu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso,
você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor o recompensará. Se o seu inimigo te ataca, oferece a ele o bem. E depois nós vemos lá em Romanos capítulo 12, Paulo repetindo essas palavras. Romanos capítulo 12, versos 18 a 21. É o caminho para termos paz em meio à tempestade. Além de deixar Jesus o capitão do navio, da nossa vida, Romanos 12, 18 a 21. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você acabou de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Não perca também 5 minutos do Entende, que vai ao ar um pouco antes, às 8, seguido desse programa Entendendo a Bíblia, ampliando os temas da Bíblia diariamente com você. Que Deus te abençoe, te guarde e dirija a sua vida em perfeita paz. 5 minutos, vê e entende, mesmo quando o nosso mundo desmorona.